Vamos falar sobre Botox, gente? É um tema, assim, antigo, mas que sempre tem dúvida e eu tô vendo algumas confusões por aí. Então, resolvi fazer aqui um mitos e verdades com vocês de algumas dúvidas que eu sempre ouço aqui no meu consultório e coisas que eu vi pela internet. Então, a primeira dúvida, que é muito comum aqui no consultório, são pessoas que têm medo de ficar artificial. Que falam assim, eu vou fazer o Botox, eu vou ficar com a cara congelada, vou ficar com uma cara artificial, com a sobrancelha arqueada demais e eu não gosto disso. Gente, esse resultado, ele é dependente do operador. Assim como um mau pintor, um mau escultor pode fazer uma pintura e uma escultura feia, e não quer dizer que toda pintura ou toda escultura seja feia, o Botox é a mesma coisa. Então, qual que é o principal causador desse problema? A questão é, muitas pessoas fazem o Botox com o objetivo de paralisar completamente as rugas. Isso é muito ruim, esse não é o objetivo do Botox. O objetivo do Botox é deixar você mais bonita. Então, por exemplo, esse músculo aqui da testa, que é o músculo frontal, ele levanta o nosso olhar e aí faz aquelas ruguinhas assim, na horizontal que as pessoas detestam. E aí, se você para completamente essa ruguinha de ponta a ponta, o que que tende a acontecer com o seu olhar? Abaixa. Aí fica assim, ó, fica um olhar estranho, triste. Não tem ruga, não mexe a sobrancelha, mas não fica bonito. Outra coisa, o pé de galinha, que também é uma coisa que incomoda muito as pessoas, aí paralisa demais. Esse músculo ele faz isso, ó. Já viu quando você sorri? O olho fica fechadinho, a pontinha da sobrancelha cai, tudo aproxima e fecha. Esse músculo ele faz esse movimento. E aí quando você paralisa esse movimento demais, às vezes faz como se fosse uma prateleira, assim, ó. Aí pega o cantinho aqui da bochecha, do músculo mais embaixo aqui da bochecha, e fica um aspecto feio que envelhece. E outra coisa que também acontece muito no Botox é quando vai fazer esse músculo aqui ao redor do nariz, ou às vezes até essas ruguinhas aqui pra baixo, que abaixam o sorriso. Aumentam a distância da pontinha do nariz com o lábio, que é outra coisa que te envelhece. Então, assim, imagina, você vai fazer o Botox pra ficar mais bonita, e ao invés de ficar mais bonita, você ganha um aspecto de envelhecimento. Então, é tudo o que a gente não quer, né, gente? Então, assim, dica importante. Faça o seu Botox com uma pessoa que tem proximidade, que tenha intimidade com esse procedimento. E mesmo que às vezes vá durar um pouquinho menos, porque você tem que deixar o músculo movimentar mais, então você não vai paralisar tanto esse músculo, é muito melhor você ter um resultado que dure um pouquinho menos, mas que fique mais bonito, do que você ter um resultado ruim que você fica torcendo para que ele acabe logo. Que é o caso de algumas pacientes minhas que pegaram trauma de Botox e que foi uma dificuldade para eu convencê-las que sim, é um procedimento muito legal. Então, primeiro mito derrubado, não é verdade. Você não precisa ficar congelada ou com uma expressão estranha porque você faz Botox. Segundo mito, muito comum, existe uma idade para começar a fazer Botox fixa. Tem gente que fala aí 30 anos, 25 anos, ou tem gente que fala que não, que só pode começar depois dos 40, depois dos 50. Gente, não existe isso, tá? A gente aplica o Botox basicamente com dois objetivos. Um objetivo é mais preventivo, no sentido de fazer com que aquele músculo, ele não realize tanto desgaste da pele, piorando a flacidez e provocando as rugas fixas. E também a gente realiza com um objetivo mais a curto prazo, que é com o objetivo de melhora das expressões. Então, quando você é mais jovem, você está principalmente fazendo Botox com o objetivo de melhora das expressões, porque você ainda não tem flacidez o suficiente para ficar com essa marcação. Então, por exemplo, a gente faz para elevar o cantinho da sobrancelha, para quem tem um olharzinho mais triste, para deixar a abertura do olhar maior, aquela pessoa que tá sempre, quando sorri, fecha o olho, ele pode ser muito útil para isso. À medida do tempo em que você já começa a ver a formação de algumas ruguinhas, as ruguinhas que vão ficando marcadas quando a pele da gente tá mais ressecada, menos hidratada, nesse ponto você já começa a fazer o Botox preventivo também, porque se você não cuidar agora, você vai ter ruguinhas fixas depois que são super difíceis de tratar. Então, não existe uma idade, existe um paciente que se beneficia mais ou menos em determinado ponto da sua vida. Então, para os pacientes jovens, vai ser realmente focado em melhora da expressão, se ele tiver essa queixa, essa demanda. E para os pacientes que já têm alguma marcação, para a gente tratar as ruguinhas existentes, que são mais dinâmicas, que acontecem mais no movimento, e evitar as ruguinhas que já ficam fixas mesmo sem o movimento. Então, em média, o que eu observo é que ali na faixa etária entre os 25 e 35 anos vão começar a surgir essas demandas. Antes disso, geralmente é um rosto muito jovem, onde não faz sentido a gente pensar na toxina botulínica, e mais pra frente, passado ali dos 30, 40 anos, aí a gente já tá bem dentro dessa faixa preventivo e talvez até num tratamento que a gente já não consiga corrigir 100% mais. Mas não existe uma idade específica. Terceiro mito, o Botox causa flacidez. Se você começa a fazer e para, vão piorar as suas rugas, vai ter um vício da sua pele, você nunca mais pode parar. Gente, isso não é verdade, tá? O Botox, ele tem uma ação no músculo
e promove uma paralisação, né, uma diminuição da força, da intensidade da movimentação, da contração desse músculo. E isso vai ter uma duração ali de 3 a 6 meses. Vamos colocar ali nesse intervalo. Então, mais ou menos no meio desse caminho ali, com 4 meses, é quando a gente já começa a deixar de ficar satisfeito com o resultado, porque a gente já vê o contrário do que a gente deseja, né? Que é elevação da expressão e o aparecimento das ruguinhas. Mas vamos lá, quando o Botox faz isso, ele gasta aquela medicação, aquela toxina, e o efeito vai embora. Se você parar de fazer o Botox, você simplesmente deixou de ter o efeito. O seu músculo não fica viciado no Botox. Pelo contrário, alguns relatos de casos e estudos mostram que as pessoas que fazem o Botox com regularidade, eles têm uma tendência a ter um envelhecimento mais lento. É aquele caso bem famoso daquelas irmãs gêmeas, que uma fazia e a outra não. E a que fazia sempre ficou com umas ruguinhas muito menos visíveis, com uma pele com mais visto, mais bonita. Então a tendência é essa mesmo, tá, gente? Então, para finalizar, o Botox é um procedimento muito legal, muito seguro, que ele pode ser usado de forma a ter resultados maravilhosos, tanto assim que é um dos resultados que tem maior satisfação por parte dos pacientes, porque é muito perceptível, é muito visível a melhora. Ele é um procedimento que pode ser feito com tranquilidade em homens e mulheres, e tem até outros usos do Botox, mas aqui a gente tá falando mais para tratar rosto e pescoço com objetivos estéticos, cosméticos. Nas mãos de um bom aplicador, ele tem poucos efeitos colaterais, existe a chance de você pegar algum músculo que você não deseja, ou então uma musculatura que é importante na função, como por exemplo, a função de abrir os olhos, né? Então fica com a pálpebra caída, que a gente chama de pitose, ou a função de mastigação, quando faz na musculatura do pescoço. Então, assim, um aplicador treinado, né? Um médico que esteja habituado, que conheça a função dessa medicação, raramente esse tipo de efeito vai acontecer. Isso pode acontecer, é raro, nas mãos de bons aplicadores, eu nunca tive, mas existem também algumas coisas que a gente pode fazer para fazer com que esse efeito dure um pouquinho menos. Mas é um procedimento excelente para quem tem medo de procedimentos estéticos e quer começar por algum lugar. Eu recomendo muito a realização da toxina botulínica. Eu amo e não consigo ficar sem mais.